Turma, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tá tudo tranquilo, né? Então a gente vai começar hoje a falar sobre os métodos de análise e tópicos selecionados no circuito elétrico, tá certo? Então a gente já viu, né? A parte introdutória, a gente falou sobre corrente, tensão, resistência, falou sobre circuito série, circuito paralelo e circuito misto, tá ok? Então agora a gente vai começar a falar sobre os métodos de análise para a gente estar resolvendo o circuito elétrico. Então a gente pegar um circuito com 2 malhas, 3 malhas, com uma fonte, com 2, 3, né? Tendo fontes de corrente, fontes de tensão, então a gente vai estar resolvendo, né? Passo a passo, essa questão de analisar um circuito, tá ok? Então, no livro, né, é o capítulo 8, né, então quem puder dar uma olhada no capítulo 8 do livro, né, que fala sobre métodos de análise dos tópicos selecionados em corrente contínua, tá certo? A gente vai estar analisando esse capítulo 8, né, ele é bastante extenso, né, muita coisa importante, então hoje a gente não deve terminar o capítulo 8. Na semana que vem eu termino o capítulo 8, né? Espero que vocês estejam fazendo os exercícios, tá certo? E acompanhando as aulas, tá? Então, os exercícios, como eu falei com vocês vão me entregar no primeiro dia de aula presencial, eu acredito que seja na semana do dia 6, né? As aulas estão previstas para voltar no dia 7, se nada, né, se ocorrer nenhuma mudança. Está programado para voltar dia 7. Então, talvez a gente teria aula no dia 9, na quinta-feira. Tá certo? Então, vamos começar então a nossa aula de hoje. Qual que é o objetivo, né, dos métodos? A gente vai familiarizar com as características de uma fonte de corrente, né? Então, vai ter circuito agora, não só com fontes de tensão, mas com fontes de corrente também, tá certo? Analisar as correntes nos ramos e fazer também análise das malhas, né, que é uma ferramenta muito importante, muito utilizada em circuito elétrico. Vocês vão estar utilizando esse análise de malha aí praticamente para frente no curso de vocês, em eletrônica, em CEP, em máquinas. Então é uma ferramenta muito útil que vocês vão estar utilizando na vida de vocês aí. Aplicar o método dos nós também, né? A gente vai ter análise de malhas e análise de nós, que vai ser um pouco mais à frente, tá certo? Também a gente vai ver, né, a conversão de um circuito delta Y, né, ou de Y delta, tá certo? Então triângulo estrela ou estrela triângulo. Mais à frente também a gente vai falar sobre essas configurações para fazer essas conversões aí, ok? Vamos falar sobre fontes de corrente, então. A gente estava fazendo circuitos simplesmente com fontes de tensão, tá? Então, as fontes de tensão, como as baterias e a fonte de alimentação, eram as mais comuns, né, no nosso cotidiano no ambiente de laboratório. Então, agora a gente vai voltar a atenção para o segundo tipo de fonte, que é chamado fonte de corrente, tá? A fonte de corrente, né, ela é dual à fonte de tensão, tá certo? Então, assim, ela faz uma referência, né, da fonte de tensão com a fonte de corrente. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente, né, uma fonte de corrente I, o símbolo é um círculo de uma fonte, só que dentro da fonte eu tenho um símbolo de uma seta. Essa seta aqui vai informar qual o sentido da minha corrente elétrica. Então, lembrando sempre o seguinte: quando a gente for fazer a conversão de fonte de tensão para fonte de corrente, que é uma das ferramentas de métodos de análise de circuito, a gente vai sempre lembrar, essa fonte de corrente, né, eu posso fazer aqui, ela tem uma queda de tensão em cima dela, e essa polaridade dessa queda de tensão nessa fonte de corrente, ela vai ser sempre o positivo no sentido que a corrente está. Então, sempre o positivo vai ficar na pontinha da seta, e o negativo, né, no outro ponto da seta. Lembra que eu falei com vocês? Se eu tenho uma fonte de corrente, né, indo para o meu circuito, essa queda de tensão, lembra que eu falei? A corrente, quando ela entra numa carga, né, fica mais positivo, porque eu vou ter uma queda de tensão. Aqui eu vou ter uma queda de tensão Vs. Então, quando a corrente entra, em cima fica o polo positivo e embaixo fica o polo negativo, que fica, como está em paralelo, é a mesma tensão Vs em cima da fonte de corrente.
Tá vendo que meu VS aqui fica mais e menos? A tensão VS em cima da fonte corrente também fica mais em cima e menos embaixo. Então, sempre guarda isso. O mais vai ser sempre na pontinha da seta, né? No sentido que a corrente está. Ok? Em geral, uma fonte de corrente, ela determina a direção e a intensidade da corrente no ramo em que ela está, tá? Tanto a intensidade e a polaridade da tensão através de uma fonte de corrente são, em cada caso, uma função do circuito a qual a tensão é aplicada. É o que eu falei com vocês, né? A tensão, né? A intensidade e a direção, né? E a polaridade, a intensidade e a polaridade da fonte, da tensão em cima da fonte de corrente, depende do sentido da minha corrente. Então, sempre o positivo está na pontinha da seta, indicando o sentido da corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, ó, calcular a tensão da fonte, né, da fonte de corrente, que é de 10 mA, determinar a tensão V1 e a corrente I1. Então, nesse exercício aqui é bem tranquilo, né? Primeiro, quanto que vale a corrente I1? Isso aqui é um circuito com uma malha só, um circuito em série. Então, se eu tenho uma fonte de corrente que é 10 mA, os 10 mA estão saindo aqui, ó, é o mesmo valor de 1. Então, quanto que vale 1? É o valor da fonte, 10 mA, tá certo? E a tensão V1? A tensão V1 vai ser 10 mA vezes 20 kΩ. Então, quanto que vale a tensão V1? A tensão V1 vai ser 10 vezes 20, dá 200, né? O K, que é 10 a 3, e o milho com 10 a menos 3, você corta, então a tensão seria 200. A tensão V1 é 200. Estão vendo que a tensão V1 é a mesma tensão VS, né? Porque a única tensão que eu tenho aqui é a tensão VS, né? Que está em paralelo. Então, a tensão VS é a mesma tensão V1, que vocês acharam multiplicando I1 por R1. Nesse exercício aqui, ó, né? Agora complicou um pouquinho mais, então vamos lá. E quer saber a tensão VS, a tensão em cima da fonte corrente. Quer saber o valor da corrente I1 e o valor da corrente I2. Fazendo essa análise aqui, olha como é bem tranquilo. Então vamos fazer por partes. Primeiro, vamos calcular I2. Então, para isso, a gente tem que saber as propriedades do circuito, né? Como eu tenho um circuito em paralelo, essa tensão de 12 volts também é 12 volts nesse ramo e também é 12 volts em cima da fonte. Então aqui eu tenho 12 volts, aqui eu tenho 12 volts e aqui eu tenho 12 volts. Então quanto que vale a tensão VS? 12 volts. A corrente 2. A corrente 2 vai ser 12 dividido por 4, que é 3 amperes descendo, né? Então eu tenho aqui 3 amperes. E aqui a propriedade de lei de Kirchhoff das correntes, né? A corrente que chega é 7, está saindo I1 e I2. Então 7 é igual a I1 mais I2. Como a gente viu que I2 é 3, né? I2 vale 3 amperes, quanto que é o valor de 1? É 7 menos 3, que é 4 amperes. Então a corrente I1 aqui, ela vale 4 amperes. Tá? Nesse exercício, né, agora ele pediu para calcular a tensão VS, a tensão em cima da fonte, e pediu para calcular o valor do I1. Tá? Então vamos fazer por partes. A gente for desenhar esse circuito, eu tenho aqui uma fonte de 20 volts, né? E o negativo está por terra, então o circuito fecha aqui, ó. Então tem um circuito fechado com uma tensão de 20 volts aqui. Lembrando, pessoal, que eu tenho 6 amperes vindo para esse ramo, dividindo para I1 e para I2, tá certo? E, então, o que vai ser a minha tensão VS? Ela vai ser V1, que está de mais para menos, e essa tensão da fonte de mais para menos também indo para o terra. Então, a soma de V1 mais 20 me dá o valor de VS. Então, o problema aqui é eu calcular qual que é o valor de V1, tá? Então, para isso, eu vou calcular a corrente I1. Então, se eu tenho aqui um ramo chegando 6 amperes, e eu tenho dois ramos, né, R1 e R2, eu posso fazer por divisor de corrente. Então, o que vai ser a minha corrente I1? É o resistor que eu não quero, que é 1,
vezes a corrente total, que é 6. Então, 1 vezes 6 me dá 6, dividido pela soma de R1 mais R2. 2 mais 1, 3. Então, 6 dividido por 3 me dá 2 amperes. Então, a corrente aqui em cima ela vale 2 amperes. Então, a gente já sabe o valor de 1, que é 2 amperes. E quanto que vale a tensão V1? É 2 vezes 2, né? Tensão não é resistência vezes corrente? A corrente eu achei que é 2. A resistência vale 2. 2 vezes 2, a tensão é 4 volts. Então, quanto que vale a tensão VS? É 4 mais 20. Então, minha tensão VS vai ser 24 volts. Fazendo lei de Kirchhoff das tensões para achar os 24 aqui, ó, outro modo de achar. Então, eu tenho fazer aqui no sentido horário, eu estou passando o VS de menos para mais, dá o quê? Mais VS. Aqui vai ficar de mais para menos o V1. Menos V1 e menos 20. Então, o que é o VS? Eu passo o menos V1 e o menos 20 para o outro lado, né? Vai ficar V1 mais 20. Como eu achei que V1 é 4, 4 mais 20, 24. Então, com isso, eu tiro que VS é igual a 24 volts. Tá? Pessoal, eu estou falando com vocês aqui, né? E esses exercícios são os exercícios resolvidos do livro. Dá uma olhadinha, né? Qualquer dúvida de eu estando explicando aqui vocês não estiverem entendendo, tem a explicação no livro. Tá ok? Agora, uma ferramenta muito utilizada em análise de circuito, que é a conversão de fonte. Eu posso converter fonte de tensão em fonte de corrente e vice-versa, né? Fonte de corrente em fonte de tensão. Muito simples de fazer, apenas utilizando a lei de Ohm, tá? O que a gente viu, né, nas fontes atrás também, a gente falou que as fontes são ideais, né? Mas a gente sabe que toda fonte, tanto de tensão ou de corrente, ela tem resistências internas, ok? Então isso vai fazer uma grande diferença, porque a gente vai ver que a fonte de tensão, a resistência é em série, e para a fonte de corrente, a resistência está em paralelo. Então aqui eu tenho uma fonte de tensão com uma resistência em série, tá? Alimentando uma carga L, né? Uma RL. E do outro lado, na outra figura, eu tenho uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo alimentando a mesma carga, ok? Então, se eu fizer uma conversão de fonte de tensão para uma fonte de corrente, a minha corrente L, tendo o mesmo valor de RL, né, tem que ser o mesmo valor. Então, eu calculo IL para uma fonte de tensão com uma resistência em série, eu vou achar um valor de L. Se eu converter essa fonte de tensão numa fonte de corrente, né, eu vou ter o mesmo valor de L, fazendo o cálculo em cima do mesmo valor do RL, tá ok? Então, como é que é feita essa conversão? Então, aqui, ó, tanto de tensão para corrente ou de corrente para tensão, é usar a lei de Ohm, né? Se eu tenho uma fonte de tensão, a resistência tem que estar em série, né? Então, usando a lei de Ohm, o que vai ser o valor dessa corrente? Eu vou pegar o valor da tensão e dividir pelo RS. Então, essa minha corrente aqui, ó, essa fonte, eu pego o valor da tensão E e divido pela resistência em série, tá? E coloco a minha resistência, né, em paralelo. Lembrando que essa mesma resistência em série ou em paralelo, elas são iguais, tá? Então, agora fazendo o caminho inverso. Se eu tenho uma fonte de corrente e quero transformar em fonte de tensão, uso também a lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, se eu quiser saber, eu tenho uma fonte de corrente com o valor da fonte de corrente e o valor da resistência, a minha tensão vai ser o valor da fonte de corrente, que é o valor do I, né, multiplicado pelo valor da resistência em paralelo, tá? Então, aqui eu tenho tanto de transformar a conversão de tensão para corrente, como de corrente para tensão. É importante, né, que a equivalência entre a fonte de corrente e de tensão, ela está apenas nos terminais, né? Então, essa equivalência é daqui para trás, só nessa parte sombreada, tá certo? Então, essa conversão aqui, ó, está apenas antes dos terminais AB, né? Antes dos terminais AB aqui.
Então, para esse exercício aqui, ó, ele pediu calcular IL. Então, vamos lá. Eu tenho uma fonte de tensão, que é 6 volts. Eu tenho aqui 2 em série com 4. Né? Resistores em série a gente soma. Então, 2 mais 4 dá 6. O valor da minha corrente IL é quanto? 6 dividido por 6. O valor do IL é igual a 1 ampere. Agora, ele pediu para fazer a conversão da fonte de tensão em fonte de corrente. Né? Quando eu fizer essa conversão, eu pego o valor da tensão, que é 6, divido pela resistência, que é 2, vai me dar uma fonte de corrente de quanto? De 3 amperes. Lembrando, né, se a minha tensão está com sinal positivo, a polaridade positiva para cima, a minha fonte de corrente vai apontar para cima. Então aqui, ó. Então a fonte de tensão estava positiva em cima e negativa embaixo. Então a minha direção da corrente é para cima. Então eu tenho uma fonte de 3, a resistência que estava em série, ela fica em paralelo, o mesmo 2 amperes, o mesmo 2 ohms, né, da resistência, o 2 ohms aqui, ó, ela vai ficar em paralelo. Então vamos calcular o IL aqui agora. Então eu posso fazer por divisor de corrente, né? Então, quanto que vai ser o valor em cima desse resistor de 4 aqui, que é a minha resistência RL? Então, eu pego a resistência que eu não está passando o IR, que é 2, vezes 3, né? Então, 2 vezes 3 me dá 6, que é a corrente total chegando no nó, dividido pela soma dos dois resistores. 2 mais 4, 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1 ampere. Então, na letra, pediu para converter a fonte de tensão em fonte de corrente, e usando a fonte de corrente calcular IL e comparar os resultados. Então a gente viu que tanto para a fonte de tensão quanto para a fonte de corrente, o meu IL vale 1 ampere. Esse exercício que vocês vão fazer, tá? Então o que eu recomendo? Vocês vão, ele está pedindo para calcular o valor do I2. Vocês vão transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Então vai ficar tensão é corrente vezes resistência. 4 vezes 3, 12. Então vai ficar uma fonte de tensão de 12 volts com a polaridade positiva para baixo, né? E o 3 vai estar em série. Então eu não tenho esse ramo mais em paralelo. Meu circuito vai ficar uma malha só. Então eu vou ter 12 volts com a polaridade mais para baixo, que ele vai somar com esse 5, né? Porque está somando, né? Os dois estão em série com essa fonte, vai ficar 12 mais 5, vai ficar 17, né? E essa resistência 3 vai ficar em série com 2, vai ficar uma resistência total de 5. Então, o I2 aqui, só adiantando, vai ficar 17 dividido por 5. Ok? Pessoal, a gente viu também que a gente não poderia colocar fonte de tensão em paralelo de valores diferentes, né? Porque a gente sabe das propriedades. Em paralelo, a tensão é a mesma, então não posso ter fonte de diferentes valores de tensão em paralelo. Como em corrente, né, a gente sabe que o circuito em série, a corrente é a mesma. Então eu não posso ter fonte de corrente dentro da mesma malha, no circuito em série, com valores diferentes. Ok? Elas podem ser colocadas em paralelo, né? Então quando eu tenho duas ou mais fontes em paralelo, eu faço uma soma algébrica, né? Então se eu tenho fontes de corrente em paralelo, eu vou fazer a soma algébrica. Se tiver todas no mesmo sentido, eu somo. Se tiver uma em um sentido e a outra no sentido contrário, eu faço a subtração, né? Então vai ficar sempre a maior menos a menor no sentido da maior, tá? Então nesse caso aqui, ó, dois exemplos, né? Pediu para calcular, reduzir as fontes de corrente em paralelo a apenas uma única fonte de corrente contínua. Então aqui, ó, o circuito está totalmente em paralelo, né? E eu tenho uma fonte de 6 subindo e uma fonte de 10 descendo. Então eu posso fazer uma soma das duas. Então, se as duas estivessem no mesmo sentido, eu somaria, mas como está uma subindo e a outra descendo, vai ser a maior menos a menor e vai ficar no sentido da maior. Então, reduzindo esse circuito aqui para uma fonte só, eu vou ter uma fonte descendo de 4 amperes. Então, eu vou eliminar 6 e o 10, vai ficar uma fonte só com 4 amperes descendo, e o 3 e o 6 em paralelo.
Nesse outro exercício, eu tenho 7 subindo, 3 descendo, dá quanto? 7 menos 3 vai ficar 4 subindo. Somando com 4, eu vou ter uma fonte só de 8 amperes subindo. Então, sim, é bem tranquilo fazer essa soma de correntes em paralelo. Agora, esse exercício que vocês vão fazer também, né? Vou dar uma dica para vocês aqui. Reduzir uma única fonte de corrente e calcular o valor do IL. Então, o que vocês recomendo vocês a fazerem aqui? Vocês vão passar essa fonte de tensão. Eu posso transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente, por quê? Porque eu tenho uma fonte de tensão com uma resistência em série. Então, esse 8 vai ficar em paralelo, né? Então, eu vou ter o 8 paralelo aqui, ó, vai ficar aqui em paralelo. E quanto vai ser essa fonte de corrente? Vai ser, pela lei de Ohm, vai ser tensão dividido pela resistência. 32 dividido por 8, né? Me dá uma fonte de 4 amperes. E qual o sentido dessa corrente? Para cima, porque o positivo da fonte está para cima. Então, no final, eu tenho uma fonte só de 4 mais 6, porque o 6 também está subindo, vai ficar uma fonte de 10 amperes. Aí vocês vão fazer uma análise, né, para calcular o IL. Vocês vão ter 8 paralelo com 24, paralelo com 14. Aí já é um cálculo que a gente já fez anteriormente, aí vocês vão estar resolvendo também. Ok? Fonte de corrente em série, né, como eu disse a vocês, se for fonte de corrente de valores diferentes, não pode. Por quê? Se eu tenho um circuito em série, né, como é que 6 amperes pode ser igual a 7 amperes? Então isso aqui não pode existir, né? Essa situação aqui é uma situação inválida. No circuito em série, eu não posso ter fontes de corrente em série de valores diferentes. Tá? Agora, a gente vai estar avançando um pouco mais, fazendo análise das correntes nos ramos. Então aqui eu tenho, né? Como é que vai ser essa análise de corrente nos ramos? Aqui eu tenho 2 malhas, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai saber quantas malhas tem esse circuito. Então no caso, quantas malhas eu tenho aqui? Eu tenho uma malha, que é essa de fora, essa malha 1 e a malha 2. Então, a gente vai analisar somente malhas independentes. Sempre o número de malhas vai ser sempre o número total menos uma, que é essa malha que não é independente. Então, eu tenho aqui a malha 1 e a malha 2. A gente vai sempre analisar com as malhas independentes. Então, eu tenho aqui a corrente no ramo 1, vou ter uma outra corrente no ramo 2 e uma outra corrente no ramo 3. Então, eu tenho que I1, né, I2 e a corrente I3, tá? Então, como é que eu faço essa análise das correntes nos ramos, né? Então, tem um passo a passo para a gente seguir aí, ó. Então, primeiro, associar uma corrente distinta de sentido arbitrário a cada ramo de circuito. Então, quando você fizer aqui, ó, você vai arbitrar o sentido da corrente, I1, I2 e I3. O sentido, pessoal, você vai escolher, né? Então, você pode fazer que o I1 está no sentido horário ou no sentido anti-horário, o I2 está descendo ou o I2 está subindo, o I3 está no sentido horário ou o I3 está no sentido anti-horário. Então, isso aí quem vai arbitrar é vocês, ok? Segundo, indicar a polaridade de cada resistor de acordo com o sentido escolhido para a corrente. Quando você adotar o sentido aqui, ó, por exemplo, I1 no sentido horário, então aqui vai ficar uma queda de tensão mais e menos, né? Se eu adotar o sentido do I2 descendo, em cima eu vou ter um V2 aqui mais, e embaixo menos. Se eu adotar o sentido do I3 no sentido horário, né, o I3 está vindo aqui, aqui vai ficar mais e do outro lado vai ficar menos, tá certo? Se você colocar o sentido invertido, vai inverter a polaridade em cima de cada queda de tensão, tá? Terceiro, aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões em cada malha independente e fechada do circuito. Então, quando eu fizer a lei de Kirchhoff aqui, ó, então eu vou ter, sempre analisando, né? Posso fazer no sentido horário. Então eu tenho aqui, quando eu passar nessa fonte, vai ficar de menos para mais
Então vai ficar E1. Atenção V1 aqui, ó. Se eu fiz no sentido horário, vai ficar de mais para menos. Vai ficar menos V1. E o I2 descendo vai ficar de mais para menos, vai ficar menos V2 é igual a zero. Né? Nessa outra malha, se eu falei que o V2 é mais e menos, vai ficar mais V2, menos V3 e menos E2, porque eu estou passando de mais para menos. Então, sempre lembrar disso aí. Então, primeiro, colocar o sentido da corrente, depois, a polaridade das quedas de tensões em cima das resistências, lembrando que as tensões sempre a polaridade é dada, tá? E depois fazer a lei de Kirchhoff para cada malha independente. 4. Aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes ao número mínimo de nós que inclua todas as correntes nos âmbitos do circuito. Então a gente vai ter uma outra fórmula aqui. Pessoal, tive que parar um pouquinho aqui, me desculpa aí, mas dando continuação aqui, ó. Então, para esse exercício aqui, né? Então, o que acontece? Para achar outra, eu vou precisar fazer, né? Ter outra fórmula. Como eu vou ter aqui 3 correntes, I1, I2 e I3, eu vou ter que ter 3 equações com 3 incógnitas. Então, quando eu faço a lei de Kirchhoff das malhas aqui, ó, a lei de Kirchhoff das tensões, eu vou ter só 2 equações, né? E a outra equação, da onde que ela vem? Ela vem da lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó aqui, ó. Aqui eu vou saber o seguinte, que I1 vai ser igual a I2 mais I3. Então, quando eu fizer essa soma, né, de 1 mais I2 mais I3, agora eu tenho a equação da malha 1, a equação da malha 2 e a equação de Kirchhoff, que I1 é igual a I2 mais I3. Aí agora eu tenho 3 equações com 3 incógnitas, que são I1, I2 e I3. Daqui a pouquinho vai ter um exercício aí, vocês vão entender melhor, tá? E por último, resolver as equações lineares simultâneas resultantes para as correntes dos ramos escolhidos. Então, depois que a gente fizer todos os 4 passos, a gente vai ter 3 equações com 3 incógnitas. Então, a gente vai resolver as equações lineares. Aí, o modo de resolver, o que for melhor para vocês, né? Eu já estou adiantando que no livro, né, do Kirchhoff, lá no apêndice C, a melhor resolução é através de determinante, né, que vou estar mostrando daqui a pouquinho também como é que faz isso aí, tá certo? Então, você pode fazer pelo método da substituição, né, pelos determinantes, o jeito que achar mais fácil, tá certo? Então, aqui, ó, são as malhas, né, como é que eu analiso quantas malhas tem no meu circuito. Então, aqui, ó, eu tenho 3 malhas, eu tenho essa malha de fora, eu tenho a malha 1 e a malha 2, só que a gente sempre analisar o número de malhas menos 1, então vai ficar sempre 2 malhas, né, independentes. Nesse circuito aqui eu tenho 4 malhas, uma de fora, 2, 3 e 4. Mas eu só analiso as malhas independentes. A malha 1, malha 2, malha 3. Nesse caso aqui, 3 malhas independentes. 1, 2 e 3. Eu não conto com a malha de fora, tá? Do mesmo jeito aqui também, ó. Malha 1, que é essa malha aqui. A malha 2 e a malha 3. Eu tenho aqui eu tenho outras malhas também, ó. Eu tenho essa malha, né? Eu tenho uma outra malha aqui por fora, mas são malhas dependentes. Então aqui, ó, eu só analiso as malhas independentes, malha 1, malha 2 e malha 3. O número de nós também vai ser sempre o número de nós menos 1, porque eu tenho o nó da referência. Então aqui eu tenho um nó em cima e um nó embaixo. Eu sempre deixando um nó de referência, a minha equação para nó vai ser sempre o número de nós menos 1, porque eu tiro o nó para referência. Então, vai ter um nó só, que é esse nó de cima aqui, ó. Então, aqui, eu tenho 2 nós, e esse nó de baixo fica para referência, tá? Então, como aqui em cima, 2 nós não. Se eu não tenho nenhuma resistência de um ponto para outro, né? Então, aqui em cima é apenas um nó, tá? Então, eu tenho esse nó de cima e o nó de baixo, que é a referência. Então, eu tenho uma equação para o meu nó, tá? Nesse ponto aqui eu tenho 1, 2, né, 3, 4 nós. Mas deixando o nó de referência eu vou ter 1, 2, 3 nós.
Nesse outro caso, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 nós. Como eu tenho um nó de referência, eu vou ter 3 equações. E vou analisar esse nó e esse daqui. Tá certo? Então, eu vou ter 3 equações para esse caso de circuito aqui. Então, aplicando o método das correntes nos ramos para calcular as correntes do circuito, então aqui eu tenho I1, aqui eu tenho I3 e aqui eu tenho I2. O sentido aqui, ó, ele usou da fonte, né? A corrente sai do positivo, aqui a corrente também saindo do positivo e aqui a corrente I3 descendo, indo para o negativo, indo para o terra, tá? Então, o sentido aqui, você que vai arbitrar. O I1 poderia ser anti-horário, o I3 poderia estar subindo, o I2 poderia estar no horário também. Então, depende, né, do sentido que você vai colocar. Lembrando que esse sentido faz toda a diferença nas quedas de tensões das resistências. Ok? Então, aqui, ó, o sentido das correntes. Depois, ele vai colocar a polaridade devido ao sentido que ele colocou. Então, se o I1 está subindo, eu vou ter uma queda aqui, ó, mais e menos, onde entra a corrente fica positivo, onde sai é negativo. Aqui a corrente I3 está descendo, onde entrou positivo, onde desceu negativo. E do I2 subindo, onde entrou é positivo, onde saiu é negativo. Então, para esse exercício aqui, ó, né, ele pediu para determinar as correntes nos ramos. Então, pessoal, primeira coisa a fazer, arbitrar o sentido das correntes, né? Então, eu tenho a corrente I1, aqui ele tem a corrente I2, ele fez o I2 no sentido horário, e fez o I3 subindo. Então, primeira coisa a fazer, arbitrar o sentido das correntes, né? Então, ele arbitrou I1 no sentido horário, I3 subindo, e I2 no sentido horário também. Depois, o passo 2 é a polaridade das quedas de tensões. Como a corrente 1 está subindo, eu tenho mais e menos, né? O I3, né, está subindo, eu tenho mais embaixo e menos em cima. E o I2 também, o I2 ele colocou descendo, né, no sentido horário, onde a corrente entrou é positivo, onde a corrente saiu é negativo. Então, esse é o passo 2. O passo 3, vamos voltar lá para a gente ver. Aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões. Então, nesse circuito aqui, então eu tenho a malha 1 e a malha 2. Então, a lei de Kirchhoff para as tensões nas duas malhas. Então, eu vou ter. Então, sempre analisando, de mais para menos é positivo, é um ganho, e de menos para mais é uma queda, eu uso o sinal de menos. Então, aqui eu tenho, na malha 1, de menos para mais vai ficar 15 menos V1 mais V3 menos E3 é igual a zero. Então, vamos recapitular. Malha 1, 15 menos V1 mais, porque é de menos para mais V3 menos, porque é de mais para menos, E3, fechou a malha, isso é igual a zero. Na malha 2, também no sentido horário, vou analisar. O E3 aqui agora, ele está de menos para mais, que eu estou subindo, então de menos para mais vai ficar 20. A tensão V3, né, vai estar de mais para menos, eu estou subindo, de mais para menos é menos, então vai ficar menos V3, menos V2, que é de mais para menos, e o E2 vai ficar mais, porque é de menos para mais, vai ficar mais. Fechando o circuito, igual a zero. Então, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões na segunda malha, vai ficar 20 menos V3 menos V2 mais 40 igual a zero. Tá certo? Passo 4. Fazer a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos lá ver. Ó, passo 4. Aplicar o LKC para o número de nós. Quantos nós eu tenho aqui? Eu tenho um nó e 2 nós. Só que esse nó da referência, quantas equações eu vou ter? 2 nós menos 1, vai ficar uma equação só. Qual é essa equação? Vou usar a lei de Kirchhoff das correntes. A corrente que chega é igual à soma do que está saindo. Então, aqui eu tenho, quem está chegando? I1 está chegando no nó A e o I3 está chegando. E quem está saindo? I2. Então, eu sei que aqui que I1 mais I3 é igual a I2. Tendo essas três equações,
Agora eu vou fazer o quê? Eu vou achar as minhas equações. Então você vai escrever as equações e vai, vai arranjar elas, né? Rearmar todas essas equações aí, tá certo? Agora, pessoal, que eu já tenho essas equações, eu vou rearmar elas aqui, né? Fazer um arranjo, deixar elas certinho. Então vamos lá. Aí eu peguei até do livro, né? A resolução. Então na malha 1 eu tenho E1 menos a tensão em R1 menos a tensão em R3 igual a zero. Na malha 2 eu tenho R3, né? A tensão em R3 mais a tensão VR2 menos E2 é igual a zero, né? Então, fazendo a equação, eu tenho aqui as tensões, né? Só um minutinho, pessoal. Pessoal, me desculpa de novo. A resolução que eu tenho ela aqui é do outro circuito, o circuito antigo. Esse outro exercício vocês vão fazer para mim depois para me entregar. Então, esse primeiro exercício, né, o primeiro circuito que a gente viu anteriormente, estão lembrados dele? Então eu tenho uma fonte de 2, um resistor de 2, um outro resistor de 4, né, um resistor de 1 e outra fonte de 6 aqui. Então, a resolução que eu vou fazer é em cima desse. Aquele outro que eu mostrei para vocês, vocês vão estar resolvendo para mim. Então, vou analisar primeiro, vamos de novo aqui, ó. Então, a primeira coisa a fazer, o que que é? Arbitrar o sentido das correntes. Então, ele colocou I1 no sentido horário, I2 no sentido anti-horário e I3 descendo, ok? Segundo passo, a polaridade das quedas de tensões. Como a corrente está subindo, o I1 está subindo, vai ficar mais, onde entrou é mais, onde saiu é menos. Como o I3 está descendo, a polaridade de VR3 aqui, ó, vai ser mais em cima, menos embaixo. E a tensão VR2, como I2 está subindo, vai ficar mais embaixo, onde está entrando a corrente, e menos em cima. Terceiro passo é fazer a lei de Kirchhoff das correntes, das tensões, né? Então, terceiro passo, lei de Kirchhoff das tensões para as duas malhas. Então, tem aqui a malha 1 e a malha 2. Então, vou analisar. Vai ficar 2. Aqui vai ficar menos R1, né? Menos VR3 igual a zero. Então, vamos recapitular. 2, que é de menos para mais. Menos VR1, que é de mais para menos. Menos VR3, que é de mais para menos, igual a zero. Na malha 2, vou começar aqui do VR3. De menos para mais vai dar mais. Então, vai ficar mais VR3 mais VR2 menos 6, que é de mais para menos, é igual a zero. Então, vai ficar mais VR3 mais VR2 menos 6 igual a zero. Passo 4. Como eu tenho dois nós, o nó A e o nó de terra, vai ser, o número de equações vai ser sempre o número de nós menos 1, considerando o nó de referência. Tá? Então, vai ficar I1 está entrando, I2 está entrando e I3 saindo. Então, aqui eu sei que I1 mais I2 é igual a I3. Agora, eu já tenho as minhas três equações com as três incógnitas. É o que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Então, eu vou ter que, na malha 1 eu tenho que E1 menos VR1 menos VR3 igual a zero. Na malha 2, VR3 mais VR2 menos E2 é igual a zero, né? Então, essas duas equações. Na malha 1, o E1 E2. O que vai ser o VR1? VR1 não é R1 vezes I1? E lá na tensão VR3, não vai ser R3, que é 4, vezes a corrente que passa aqui, não é I3? Tá certo? Na malha 2, eu tenho 4 vezes I3. Então, aqui, ó, 4, né, vezes I3, que é a corrente aqui. O que é a corrente VR? O que é a tensão VR2? É 1 vezes a corrente I2. Então, vai ficar isso aqui, ó. 4 e 3 mais 1 e 2 menos 6 igual a zero. E o passo 4, que foi quem?
I1 mais I2 igual a 3. Aqui, ó. I1 está chegando no nó, I2 está chegando, a soma deles é igual ao que está saindo, que é I3. I1 mais I2 igual a I3. Então, com isso, eu vou ter as três equações, né? 2 menos I1 menos 4I3 é igual a 0. 4I3 mais 1I2 menos 6 igual a 0. I1 mais I2 igual a I3. Então, rearranjando, né? Fazendo o arranjo aqui, ó, né, dessas equações, eu vou colocar I1, I2, I3 e o termo independente eu ponho depois da equação. Então aqui vai ficar, vou passar 2 e 1 e o 4 e 1, 4 e 3 para lá, ficar negativo, vai ficar positivo. Então vai ficar 2 e 1, 0 e 2, mais 4 e 3 é igual a 2. Na segunda equação, não tem nenhum e 1, vai ficar 0, mais I2, mais 4 e 3, o menos 6 passa para o outro termo, vai ficar igual a 6. Na segunda equação, né, eu tenho I1 mais I2, o I3 passa para o primeiro termo, menos I3, igual a 0. Então, aqui eu já tenho as minhas equações, né? I1, I2, I3 e aqui o termo independente. Tá certo? Então, fazendo uso do determinante que está lá no apêndice C do livro, eu vou ter... Como é que eu faço para achar o I1? I1, pessoal, na hora que eu escrever o meu determinante, né, o que vai ser o I1? I1 vai ser o determinante de 1 dividido pelo determinante. O que é o determinante de 1? Eu vou substituir os termos, né, da primeira coluna, que é o termo de 1, pelos termos independentes. Então, só mostrando para vocês aqui, ó. Então, o que é o I1? É o determinante de I1 pelo determinante comum. Então, vamos lá. Aqui é 2 e 1, mais 0 e 2, mais 4 e 3. 0 e 1, mais 1 e 2, mais 4 e 3. 1 e 1, mais 1 e 2, menos 1 e 3. Lembra do determinante aqui, ó? Vou pegar os termos que estão multiplicando. 2, 0 e 4, 0, 1 e 4, 1, 1 e menos 1. Então, tá aqui o determinante, ó. 2, 0 e 4, 0, 1 e 4, 1, 1 e menos 1. No determinante de 1, o que eu faço? Eu substituo a primeira coluna pelos termos independentes, que é 2, 6 e 0. Então, aqui, ó. Na primeira coluna, vou substituir pelos termos independentes, ficou 2, 6 e 0, vai ficar 0, 1 e 1, 4, 4 e menos 1. Então, eu resolvo determinantes pela regra de Cramer, né, faço uma explicação aqui, fazendo essa divisão aqui, né, do resultado em cima. Lembrando que eu multiplico a diagonal principal, eu mantenho o meu sinal, e quando eu fizer a multiplicação na diagonal secundária, eu inverto o sinal. Então, eu vou achar o número aqui em cima do determinante, acho o número aqui embaixo de outro determinante, quando eu divido, eu vou achar que o I1 deu menos 1. Para o I2, o que vai acontecer agora? Está vendo que o 2, 6 e 0, que são os termos independentes, eu substituo pela segunda coluna. Acho um determinante aqui em cima. O valor que você achou para o determinante aqui no I1 vai ser o mesmo para o I2 e o mesmo para o I3, que não muda, tá certo? Então, você vai achar um valor do I2 aqui em cima, vai dividir pelo determinante, que é 2, e para o I3, o que eu faço? Eu pego os termos independentes e substituo na terceira coluna. Então, o 4, 4 e menos 1 vai ser substituído por 2, 6 e 0. E o determinante embaixo fica a mesma coisa. Então, eu faço a resolução do determinante em cima, o determinante embaixo já foi calculado lá no I1, faço a divisão dos dois números, eu vou achar que é 1 ampere. Então, com isso, eu consigo achar o valor do I1, do I2 e do I3 usando o determinante, né? Mostrando que está lá no apêndice C do livro. Mas, assim, a resolução do sistema linear aqui, ó, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Você pode fazer por substituição, você pode multiplicar por eliminação, né? Para eliminar qualquer termo aqui, ó, fazer um ajuste para você, quando for somar as três equações, você pode estar eliminando uma das incógnitas, depois fazer a substituição no final. Então, isso aqui, quando a gente estiver fazendo na prática, ou na semana que vem vai ter uma aula ao vivo, né? Eu vou estar resolvendo melhor. Então, pessoal, eu acredito, né,
Deu para entender tranquilo aí? Qualquer dúvida hoje, né? Vou estar de 8h30 às 9h30 lá no portal. Vocês podem mandar mensagem por e-mail, né? Vou estar respondendo. Tá certo? Então, bom estudo para todos aí.